Eu já sei que a sua mãe era professora, né? Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era policial. Meu pai era policial civil. Eu perdi meu pai com 48 anos de idade. Meu pai tinha 48 anos de idade quando morreu, complicações com diabetes, sabe? E muito, assim, cara, muito da coisa que eu tenho, a minha relação até minha relação com a polícia, né? Era a pergunta que eu iria fazer. A minha relação com a polícia, ela não tem a ver, para mim isso é muito importante. Eu fui criada num ambiente muito plural, tá? Na minha casa havia branco, negro, índio, pobre, mais ou menos, muito pobre, analfabeto e doutor. Na minha casa sempre houve de tudo. E eu aprendi, assim, num ambiente muito plural que eu convivi com os meus pais, eu aprendi que não se julga e não se generaliza julgar toda hora nós julgamos tudo. Mas nós não devemos generalizar nada. Entende o que eu quero dizer? Não se generaliza nada. Eu não generalizo. Então, eu acho muito cruel, é uma visão que alguns têm da polícia, eu acho muito cruel, assim como eu acho também muito, sem a menor noção da realidade, a visão que alguns têm de algumas, por exemplo, de algumas classes sociais e de alguns ambientes, né? Então, por exemplo, essa parada de que a polícia está sempre errada, isso me causa uma indignação profunda. Não necessariamente porque eu sou filha de um policial. Entende? Mas é porque os meus pais nunca deixaram que eu tivesse uma opinião sobre alguém antes de conhecer um fato. Meu avô também. Meu avô, com quem eu também fui criada pelas dificuldades financeiras dos meus pais. Que lá em casa, metade do mês, e a avó lá com bolsinha de compra, porque senão a parada não dava até o fim. Né? Então, eu não compactuo, eu não endosso a visão que algumas pessoas têm, extremamente preconceituosa da polícia. Como também não digo que tudo tá certo, porque eu não digo que... Entendeu o que eu quero dizer? De ninguém. Não generaliza nem pro mal, nem pro bem. Não. E outra coisa, o dono da dor sabe quanto dói. Sim. O dono da dor sabe o quanto dói. Um caso que eu conto, eu vou dar um exemplo para você. Em determinado processo, tudo que acontece comigo, eu fico assim, cara, coloca um no lugar do outro. Tô com o processo. Eu tenho que tomar uma decisão, denunciar ou não denunciar, pedir uma prisão, não pedir uma prisão, corroborar a representação pela prisão feita pelo delegado ou não corroborar. Eu tenho tempo de pensar. Eu tenho lá meu ambiente, eu tenho lá eu tenho lá a copeira, doutora Cláudia, um cafezinho, doutora, por favor, meu amor. Tem um cafezinho? Eu sento, levanto ao banheiro, volto, converso com um colega. Paro para pensar, venho no carro pensando, o que eu faço? Eu não posso, então, querer que uma pessoa que decida alguma coisa em questão de segundos seja precisa e perfeita naquilo que ela decidiu em questão de segundos. Então, sempre que eu analiso a ação de um policial, eu coloco isso no jogo. Né? Às vezes as pessoas querem ação milimétrica, mas tem preparo. Eu também tenho preparo, pô. Fiz um concurso difícil pra caramba. Tô na dúvida se eu vou denunciar ou não. Então, existem situações que a gente tem que ver, que a gente tem que analisar e tem que perguntar. Cara, eu poderia exigir do cara nestas circunstâncias que fizesse
que mensurasse milimetricamente. Não, me desculpe, não. Seria uma covardia, então, eu denunciar. Por outro lado, se tiver também uma situação que é muito clara para mim, que houve um abuso, eu não vou ter o menor problema de denunciar. Não tem nenhum problema de arquivar, não tem nenhum problema de denunciar, absolutamente nada. Repito, desde que eu esteja com a minha consciência tranquila com relação àquilo. Porque o que eu vejo também, o que eu percebo também, é que, cara, todo discurso que antes, não, ninguém faz isso errado, não. Então, a polícia tá sempre errada. Esse discurso pra mim não cola. A polícia tá sempre certa. Todo policial sabe que não. Concorda comigo? Sim. Porque nós somos seres humanos. Nem eu não tô sempre certo. A pessoa mais perfeita que nós, ou melhor, uma pessoa que nós podemos julgar aqui muito perfeita, não tá sempre certa, pô. A única pessoa 100% certa morreu na cruz. Deixa eu falar, perfeito só teve um, então. Entendeu? Então, todo mundo sabe, todo policial sabe, mas também todo policial sabe onde aperta o calo dele. Então, a análise, se ela for técnica, ela não for preconceituosa, ela não for irresponsável, sai todo mundo bem. Sai todo mundo bem.